Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez, lá em Hebreus, capítulo de número 3, a partir do verso de número 7 em diante. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor nessa noite. Eu queria deixar intitulado para que nós possamos estar refletindo em cima dessa palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Não endureças o seu coração. Amém, irmãos? Não endureças o seu coração. Hebreus capítulo de número 3, a partir do verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo de número 3, a partir do verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivos. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje: se ouvirdes a voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação no deserto. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela tua presença, ó Deus, aqui neste lugar, na sua casa, Senhor, de oração, ó Deus, nessa casa, ó Pai, de adoração ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, expressar a nossa gratidão ao Senhor, porque de uma forma maravilhosa, Deus, de uma forma poderosa, um amor incondicional, o Senhor nos alcançou, ó Deus, de uma forma especial. E nós queremos, ó Deus, aqui agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor já fez tudo por nós, e tudo que nos resta, ó Pai, é estar sempre agradecido, ó Deus, ofertando as nossas vidas como oferta de gratidão, ó Deus, como culto ao Senhor. E assim nós oramos, ó Deus, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Não endureça o teu coração. Amém? Vamos repetir? Não endureça o teu coração. Ou seja, irmãos, essa carta foi escrita a um grupo de irmãos crentes em Cristo Jesus, que eram judeus. Essa carta foi escrita a esse grupo de irmãos naquele tempo, para que eles pudessem perceber o amor, a graça de Cristo Jesus, que também era sobre a vida deles. Mas um certo momento, irmãos, eles começaram a questionar, um certo momento eles começaram a duvidar: será que vale a pena mesmo continuar seguindo a Jesus? Será que realmente vale a pena nós continuarmos colocando ou depositando a nossa fé em Cristo Jesus? E essa carta, meus irmãos, ela foi na verdade endereçada para esse grupo de irmãos judeus que viviam naquele tempo. Não se sabe bem ao certo quem escreveu essa carta aos Hebreus, mas muitos podem falar que foi Paulo, muitos podem falar que foi Apolo, ou até mesmo Barnabé, mas a maior definição que nós podemos ter, que é no descrito de origem, no século de número 3, que declarou que só Deus sabe, na verdade, quem escreveu essa carta endereçada aos hebreus daquele tempo, esse grupo de irmãos cristãos que serviam a Jesus. E a maioria daqueles cristãos, irmãos, viviam naquele tempo, aparentemente eles já estavam querendo deixar a fé em Cristo Jesus, por querer saber se Jesus Cristo iria demorar tanto a sua vinda. Será que Jesus vai demorar? Será que Jesus realmente vai voltar para buscar aqueles que agora estão professando a sua fé verdadeira em Cristo Jesus? Porque eles estavam passando, irmãos, por diversas perseguições. Eles viviam realmente se questionando:
se na verdade valia a pena estar continuando a servir ao Senhor. E por isso que esse autor, ele vai orientar esses irmãos aqui, para que eles não venham a endurecer os seus corações, como os pais deles que haviam endurecido os corações, lembrando da trajetória do povo de Israel no deserto. E o autor começa, irmãos, então a lembrar a esse povo a história do povo de Deus, a qual o Senhor tinha libertado esse povo de toda a escravidão do Egito, e eles começam então a ter essa memória de quando na verdade aquela nação sofreu sim no deserto, porque um lugar no deserto, irmão, que eles estavam passando era um lugar de sofrimento, era um lugar de dor, era um lugar de muita sequidão. Mas nós vemos que no decorrer da história do povo de Deus, irmãos, Deus sempre estava com o seu povo. Deus sempre estava com a sua nação, provendo o alimento, provendo as vestes, provendo também a água quando eles precisavam. Ou seja, em todo o tempo nós vimos aqui a providência e a provisão do Senhor. Mas aquele povo daquela geração, irmãos, que não entrou na terra prometida, eles não tiveram a paciência de esperar, de ver a promessa. Ou seja, eles duvidaram. E eles começaram então a murmurar, dizendo: para que Moisés nos trouxe até esse deserto? Para que a gente morra até aqui? Por que não nos deixou lá então no Egito, para que a gente pudesse continuar da mesma forma? Ou seja, aquilo entristeceu o coração de Deus e levou Deus a irar com esse povo, irmãos, fazendo com que essa nação não entrasse então na terra prometida, ou seja, na terra que mana leite e mel. E ali, meus irmãos, Deus já tinha preparado coisas maravilhosas para esse povo. O povo já tinha visto muitas coisas que Deus operou, o povo já tinha visto o poder de Deus, mas mesmo assim o povo endureceu o seu coração, não crendo nas palavras do Senhor e não crendo nas promessas de Deus. E da mesma forma, irmãos, esse autor aqui tenta alertar esses irmãos que já eram seguidores de Jesus, para que eles também não caiam na mesma tentação do que os seus pais caíram, de ficarem murmurando, ou seja, de endurecer os seus corações e de não quererem mais avançar no reino de Deus, porque também eles passavam, irmãos, por diversas provações. Eles passaram por diversas perseguições, muitos deles foram perseguidos, açoitados, e muitos deles também foram mortos, por conta do amor que eles professavam a Cristo Jesus. E agora eles estavam aqui entristecidos, mas essa carta foi escrita para elevar, irmãos, o nome de Jesus, que Jesus era o sumo sacerdote, o supremo pastor, e que eles deveriam aguardar em fé, irmãos, tendo a certeza que o Senhor um dia breve voltaria também para buscar o seu povo. Mas nós, irmãos, que estamos nesse tempo, nessa estação, no ano de 2025, nós não podemos também agir da mesma forma a qual esse povo aqui, que era considerado o povo de Deus, o povo hebreu, os judeus, aqueles que já tinham se convertido a Cristo Jesus. Da mesma forma, irmãos, nós não podemos deixar que a nossa fé venha a ser abalada, que a nossa fé, meus irmãos, venha a ser desanimada, que nós possamos ficar cada dia mais tristes, desanimados, porque, irmãos, certo é que as provações vêm, certo é que as aflições, mais cedo ou mais tarde, elas virão. Mais cedo ou mais tarde, irmãos, nós vamos ser tentados. Muitos de nós somos tentados, mas nós precisamos permanecer firmes e constantes na obra do Senhor, irmãos, sabendo que na verdade o Senhor já pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Nós precisamos, irmãos, continuar a firmar os nossos corações todos os dias na presença do Senhor. Não permita que o seu coração fique endurecido em meio às situações contrárias. Não permita que o seu coração fique desanimado no meio do caminho. Não permita que o seu coração venha ficar enrijecido no meio do caminho, porque certo é, irmãos, que todos nós, mais cedo ou mais tarde nós vamos passar por grandes provações. Mais cedo ou mais tarde nós vamos passar por muitas tribulações. Então, para nós, irmãos, é importante nós pensarmos: será que a fé que nós professamos em Cristo Jesus, ela é uma fé verdadeira, ou ela é uma fé momentânea, ou é uma fé de aparência?
porque todas essas pessoas, irmãos, ali na igreja primitiva, olhando ali o avanço dessa igreja, muitas delas foram perseguidas, muitas delas foram presas, açoitadas, como Paulo foi açoitado em praça pública, irmãos, mas Barnabé, junto com Silas e tantos outros discípulos de Jesus, irmãos, que foram presos por amor ao evangelho de salvação, por amor a Cristo Jesus. Então nós precisamos, irmãos, entender a importância de se permanecer firme e fiel na presença do Senhor. E para isso nós precisamos pedir ajuda a Deus. Senhor, não permita que o meu coração venha ficar enrijecido, petrificado, endurecido, irmãos. Nós precisamos pedir isso a Deus para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos revista com a sua graça, com o seu amor, com o seu poder, para que possamos estar firmes, irmãos, inabaláveis no Senhor. Quando o apóstolo Paulo orienta o seu filho na fé, Timóteo, ele vai falar lá em 2 Timóteo, para Timóteo, fala: Timóteo, fortaleça na graça que há em Cristo Jesus. Porque, irmãos, ele sabia que também Timóteo iria passar por muitas provações no ministério pastoral, quando ele fosse cuidar de tais igrejas que o apóstolo Paulo estava enviando Timóteo, e tantos outros irmãos, tantas igrejas que passam perseguição hoje em dia. A igreja perseguida que está na Ásia, que está na África, na Nigéria, ou seja, em todos os lugares no mundo, irmãos, na Ucrânia. Essa semana mesmo eu escutei um testemunho do Multiplique Global que aconteceu lá em Goiás agora essa semana, de um pastor lá na Ucrânia, um pastor batista nosso. Desde muito tempo, irmãos, ele foi levantado naquela nação, ele veio para o Brasil, fez seminário aqui, mas voltou para a Ucrânia para pregar o amor de Cristo. Só que a Ucrânia entrou em guerra com a Rússia, ou seja, de lá para cá, irmãos, nós só vemos destroços, nós só vemos pessoas prejudicadas, pessoas perseguidas, e principalmente aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus. Várias milhares de pessoas foram mortas, irmãos, por conta dessa guerra. E esse pastor estava testemunhando, irmão, que ele mais um grupo de pastor foi convidado pelas equipes, pelas autoridades, para que eles pudessem ir ao presídio, porque havia vários presos russos, soldados que foram presos, e eles foram convidados para evangelizar os soldados russos que mataram várias e várias famílias da Ucrânia. E agora, irmãos, como fazer isso, se não for através do amor de Cristo? Como fazer esse evangelismo, como pregar do amor de Cristo Jesus na vida daquelas pessoas que tanto nos maltrataram, mataram pessoas perto de nós, parentes, amigos nossos? E ele colocou, irmãos, esse testemunho para que nós, como nação brasileira, pudéssemos estar refletindo, porque na verdade não é o que eu quero, o que eu desejo, mas é que a vontade do Senhor prevaleça. E ele pediu alguns dias àquelas autoridades para que ele pudesse orar e pedir entendimento do Senhor. Mas, Senhor, é isso que realmente o Senhor quer que eu faça? Será que é isso que o Senhor quer que eu realize? Eu vou lá naquela cadeia, naquela prisão, pregar para aquele grupo de soldados que feriram a nossa nação, mataram crianças, mataram mulheres, mataram os nossos jovens? É isso realmente que o Senhor quer? E sabe o que o Senhor falou ao seu coração? É isso que eu quero que você leve o meu amor na vida daquelas pessoas. E ele entendeu, meus irmãos, que ele foi chamado para isso. Ele mais um grupo de pastores, eles chegaram naquela prisão, cerca de 200 e poucos soldados se colocaram ali para ouvir o evangelho de salvação. Irmãos, quando ele acabou de pregar, vários e vários daqueles soldados se entregaram a Cristo Jesus, por amor a Cristo Jesus, irmãos, para mostrar, irmãos, que vale a pena em meio aos destroços, vale a pena em meio às aflições, em meio às perseguições, em meio às tristezas que muitas das vezes nós passamos, vale a pena, irmãos, nós continuarmos a anunciar o evangelho de salvação na vida de pessoas, porque o Senhor pode usar a nossa situação, o Senhor pode usar a nossa vida, aquilo que Ele já fez em nós, para transformar outras pessoas que poderão estar passando pela mesma situação que eu e você já passamos, e graças a Deus já obtemos a vitória.
É por isso que essa carta foi endereçada, irmãos, essa epístola foi endereçada a esse grupo de irmãos crentes em Cristo Jesus, a que eles não voltassem atrás, mas que eles permanecessem em Cristo Jesus, custe o que custar, que eles pudessem permanecer na fé em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós não podemos cair na síndrome de Judas. Judas foi escolhido por Jesus para se tornar um dos apóstolos. Judas viu o poder de Deus, Judas experimentou esse poder de Jesus, quando Jesus encaminhou os discípulos de 2 a 2 a pregar nas aldeias, nas vilas, para realizarem as mesmas coisas que Jesus também realizou. Judas teve o privilégio, irmãos, de tomar a melhor decisão da sua vida e fazer a escolha certa. Judas escolheu endurecer o seu coração. Judas perdeu, meus irmãos, a melhor oportunidade da sua vida. Judas andou com um pastor, mas também não quis ser pastoreado pelo verdadeiro pastor. Judas andou com a verdade, mas vivendo uma vida como se fosse uma mentira. Judas andou com o caminho, vivendo sempre em atalhos. Judas andou com o dono do ouro e da prata, mas preferiu vender o dono do ouro e da prata por uma pequena bolsa de prata. Judas, meus irmãos, andou com o dono da vida, mas escolheu a morte. Judas andou com o dono do céu, mas preferiu ir para o inferno. Ou seja, irmãos, eu quero dizer nessa noite que vale a pena nós pagarmos o preço e andarmos com Jesus, custe o que custar. Vale a pena, meus irmãos, porque depois de tudo isso que nós passarmos, depois dessa vida, que muitas vezes vamos ter aflições, sim, mas a palavra de Deus fala, o próprio Jesus dizendo, que nesse mundo nós teríamos aflições, mas era para que nós pudéssemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também poderíamos estar vencendo em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, irmãos, é Ele que nos garante a nossa vitória, e em Cristo Jesus, irmãos, nós já somos mais do que vencedores, amém? Você se considera realmente um vencedor por aquele que realmente nos amou primeiro? Nós precisamos, irmãos, assumir, na verdade, essa identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos ser leais a Cristo Jesus todos os dias, não simplesmente simpatizantes da palavra, simpatizantes da fé cristã, mas nós precisamos assumir, meus irmãos, quem verdadeiramente nós somos em Cristo Jesus, amém? O pastor Carlito Paes, da Igreja Batista da cidade, lá em São José dos Campos, igreja enorme que cresceu de uma forma exponencial, com mais de 25 mil membros. Ele diz o seguinte, irmãos, há poucos dias atrás eu vi uma mensagem dele num shot, e ele diz assim: no meio da igreja entra vários tipos de pessoas, ou seja, quando nós estamos no meio do culto, entra vários tipos de pessoas na igreja. Dentre aquelas pessoas que entram na igreja, entram pessoas de diversas classes sociais, entram aquelas pessoas que mais conhecem a Bíblia, e entram também aquelas pessoas que pouco conhecem a palavra do Senhor. Entra o rico, entra o pobre, entra as pessoas que têm mais poder de requisições financeiras, entra muitas pessoas que não têm nenhuma condições, entra pessoas que já tiveram passagem pela polícia, entra pessoas que não tiveram nenhuma passagem, ou seja, entram de diversos tipos de pessoas que entenderam que precisam estar aqui para ouvir a voz do Senhor, para entender aquilo que na verdade o Senhor quer falar aos seus corações. E nós precisamos entender, irmãos, quando nós estamos aqui, nós precisamos entender aquilo que Deus está falando através da sua palavra. E quando Deus fala, irmãos, nós precisamos estar com os nossos corações abertos, não com o nosso coração fechado à palavra do Senhor. Nós viemos aqui para receber, para celebrar e compartilhar tudo aquilo que nós estamos aprendendo da parte do Senhor. Nós precisamos anunciar, irmãos, que tudo aquilo que Jesus Cristo já fez na minha vida, na sua vida, nós precisamos falar às pessoas, tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Se é que você se deixou ser transformado por Jesus, nós precisamos fazer isso, irmãos, para que mais pessoas também conheçam esse verdadeiro amor de Cristo Jesus através das nossas vidas. E muitos vieram aqui, irmãos, aprender a palavra do Senhor.
Muitas pessoas que aqui entraram, vieram para ouvir a palavra do Senhor e com certeza saíram melhores do que quando entraram. Uma vez, uma irmã, muitos anos atrás, falou para mim, num campo que a gente começou a trabalhar e fazer muitas visitas, e a gente começou a trazer novamente o pessoal para a igreja, e muitas pessoas agora estavam em comunhão com os outros, se abraçando, muitos deles chorando porque estavam revendo os irmãos novamente. Mas teve uma irmã, irmãos, que falou assim: pastor, para que eu vou na igreja? Porque quando eu ia na igreja, pastor, eu chegava lá na igreja, eu saía pior ainda de quando eu entrei na igreja. Eu falei: irmã, está errado. A gente precisa ir na igreja para ouvir a voz do Senhor, para prestar o nosso culto sincero a Deus, de uma forma racional, de uma forma espiritual ao Senhor, e sairmos dali, irmãos, melhores ainda da forma que nós entramos. É isso que nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor: ó Senhor, eu vou na sua casa hoje, eu quero entregar o melhor culto meu ao Senhor, eu quero celebrar, eu quero estar com o Senhor, mas eu também quero ouvir a tua palavra, para que realmente essa palavra venha de encontro à minha necessidade, ao meu coração, para que durante a semana eu também possa aplicar essa palavra de uma forma verdadeira, de uma forma contagiante no meu coração, irmãos. É assim que deve funcionar nas nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, da palavra do Senhor, nós precisamos dessa palavra que venha transformar as nossas vidas. Mas infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que vêm aqui dentro, ouvem a palavra e parece que nada fez sentido. Ou seja, pessoas que endureceram os seus corações, enrijeceram os seus corações e fizeram com que a palavra, na verdade, não fizesse sentido de forma alguma aquilo que elas estavam necessitando. E o Senhor recebe, irmãos, dentro do seio da sua igreja, todos os tipos de pessoas, para que essas pessoas tenham a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Todas as pessoas, irmãos, têm a oportunidade de se arrepender de todos os pecados, seja eles quais foram. O Senhor dá essa oportunidade. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós precisamos estar sensíveis à sua voz, não endureçando os nossos corações, mas sabendo que o Senhor quer entrar nos nossos corações, irmãos, para que Ele possa penetrar cada vez mais. Amém? Deus ama, irmãos, um coração quebrantado e contrito. A palavra de Deus fala que Ele não desprezará. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Deus ama e sempre amará um coração quebrantado e um coração contrito. A palavra do Senhor Ele não rejeitará e Ele não desprezará. Agora, quanto aos orgulhosos, aos soberbos, esses sim, o Senhor vai rejeitar. E ao exemplo disso, eu quero que você abra aí em Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 25, Ezequiel, o profeta do Senhor, lá no capítulo 36, a partir do verso 25 e diante, ele vai dizer assim, através do Senhor, verso 25: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha só, irmãos, a palavra do Senhor, falada através do profeta de Deus, queria sim tirar esse coração de pedra e colocar no meio da sua nação um coração de carne. E ele diz o verso 27: porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Irmão, só Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Só o Senhor, através da sua palavra, pode penetrar o mais íntimo do nosso coração. Porque a palavra de Deus fala, irmãos, que a palavra do Senhor é como uma espada afiada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula. Ou seja, somente a palavra de Deus, irmãos, pode penetrar no mais íntimo do nosso coração. Amém?
Só o Senhor, irmãos, pode fazer isso, transformar as nossas vidas, que outrora vivíamos sim com o coração endurecidos para o Evangelho, que outrora sim que nós não queríamos nem saber da palavra de Deus. Muitos de nós, irmãos, com certeza pode até falar, olha, quando chegava alguém para falar de Deus, eu já fechava o meu coração, eu falava, aqui não, eu não quero saber dessa palavra aqui não. Com certeza, irmãos, muitos de nós já fizemos isso, mas graças a Deus, havia pessoas orando por você, graças a Deus havia parentes orando por você, para que um dia você pudesse amolecer o seu coração, quebrantasse o seu coração, para que então essa palavra, esse Evangelho entrasse no seu coração e fizesse transformação, irmãos, poderosa, transformação genuína. Há muitos anos atrás, irmãos, eu atendendo uma irmã, acho que foi em 2019, ela chegou desesperada no gabinete, ela falou, pastor, eu não aguento mais a situação que eu estou vivendo dentro da minha casa, o meu marido com um coração muito duro, meu marido não aceita nada dentro de casa, das coisas que a gente faz, e ele estava começando a ir à igreja, de vez em quando ia, de vez em quando não ia, mas a realidade dentro da casa, irmãos, era uma situação completamente complicada, era muito difícil. E ela relatando para mim aquilo que estava acontecendo dentro da sua casa, eu disse a essa irmã, irmã, não há pessoa na face da terra que Deus não possa transformar, não há. Agora você precisa pagar o preço. Eu vou te ajudar em oração. Eu quero, irmão, que você realmente busque ao Senhor, pedindo a Deus de todo o seu coração que troque o coração do seu esposo, aquele coração de pedra, e troque para um coração de carne, porque um coração de carne, irmãos, o Espírito Santo pode tocar, a palavra pode penetrar até o mais íntimo da nossa alma e do nosso espírito, só a palavra do Senhor. Irmãos, e assim ela fez, ela começou a buscar o Senhor, orando, jejuando, irmãos, em prol ao seu esposo. De repente, irmão, um certo tempo ela chega no gabinete, pastor, o senhor não sabe o que Deus fez na minha casa. Falei, o que Deus fez? Transformou o meu marido, transformou o pastor, que é uma outra pessoa, parece que eu estou vivendo com a outra pessoa dentro da minha própria casa. Eu falei para ela, irmãos, está vendo o poder da oração? E muitos de nós, irmãos, desperdiçamos isso, muitos de nós terceirizamos esse processo, que aliás eu e você, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, através da oração. Nós precisamos, irmãos, pagar esse preço, custe o que custar, para que nós possamos ver vidas alcançadas, corações que estavam endurecidos, venham ser amolecidos, quebrantados pelo Espírito Santo do Senhor, pela palavra do Senhor. E assim, meus irmãos, nós vamos avançar, assim nós vamos conquistar muitas pessoas através das nossas orações. Eu quero até deixar aqui o exemplo do filme O Fazendeiro e Deus. Não sei quantos irmãos já puderam assistir esse filme, O Fazendeiro e Deus. Conta e narra uma história que já era verídica, aconteceu mesmo de verdade, de um homem muito bruto, muito nervoso, um homem que brigava dentro da sua casa, escorraçava os seus servos da fazenda, brigava, até mesmo açoitava os seus servos, e a sua esposa, irmãos, não aguentava mais aquele homem. A sua esposa começava a orar, e de repente um pastor convidou para que ela pudesse então frequentar o culto, e ele foi, irmãos, ali procrastinando, falando, não vou, mas de repente, irmãos, através da oração daquela mulher, ele sentiu o desejo, então hoje eu vou. E ele foi de qualquer jeito ali, meio amarrado, meio nervoso, mas quando ele foi, irmãos, naquele culto, naquela igreja, a família toda sentou nos primeiros bancos da frente. Quando ele começou a ouvir a palavra do Senhor, irmãos, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. O Espírito Santo começou a trazer coisas da infância dele, irmãos, quando ele frequentava as igrejas, nas escolas bíblicas, nos cultos infantis, com as crianças. O Espírito Santo foi trazendo, irmãos, à memória dele, toda aquela experiência que ele teve com o Senhor Jesus. E quando o pastor no final do culto, irmãos, perguntou, quem aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Irmãos, estava a família toda na frente. Jesus transformou toda aquela casa, não somente aquele homem, mas toda aquela casa foi transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você não teve a oportunidade de assistir esse filme, assista esse filme. E depois disso, irmãos, esse homem entrega a sua vida para o ministério da pregação e se tornou um dos maiores pregadores na sua terra.
Isso para mostrar, meus irmãos, que Jesus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Jesus está atrás, irmãos, realmente de pessoas que Ele deseja transformar. Jesus Cristo veio fazer isso, irmãos. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para nos trazer alívio, para nos tirar realmente de situações complicadas, de um lamaçal de pecado. E a promessa de Jesus era essa, irmãos, está lá escrita em Lucas capítulo 4, no verso de número 18, quando Jesus ele entra na sinagoga, ele abre o rolo do livro do profeta Isaías, e ele começa então a ler a palavra do Senhor, dizendo, Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, foi exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio libertar a vida das pessoas que se sentiam escravizadas por Satanás, algemadas por Satanás, oprimidas por Satanás, e apregoar, ou seja, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus veio trazer o reino de Deus entre nós, irmãos. E é por isso que nós precisamos, irmãos, continuar firmes no Senhor. E nós vemos essa igreja que vivia ali, irmãos, naquele tempo, e essa carta foi endereçada a essa igreja, para que essa igreja pudesse, irmãos, viver uma forma plena, sabendo que eles estavam sim, tendo dificuldades, provações, perseguições, mas eles precisavam, irmãos, ter a sua fé inabalável no Senhor, a ponto do próprio autor escrever um capítulo somente na galeria da fé, aqueles homens e mulheres de Deus que ousados, irmãos, creram no Senhor, e de uma forma poderosa, irmãos, vivenciaram coisas maravilhosas em Deus. Se você ler lá Hebreus capítulo 11, nós vamos ver ali a galeria da fé, homens e mulheres que viveram, irmãos, pela fé, homens e mulheres a qual o Senhor levantou, chamou, e encaminhou a vida dessas pessoas, e todas essas, irmãos, entenderam que na verdade era Deus que estava guiando, era Deus que estava falando. Sem dúvida, irmãos, nós precisamos entender nesse tempo aquilo que Deus está falando, sem sombra de dúvida nós precisamos entender, e para isso nós precisamos de um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. É por isso que o autor vai dizer, essa carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Continue crendo, irmãos, continue confiando nas promessas do Senhor, continue depositando a sua fé no Senhor, custe o que custar, porque o Senhor está atrás, irmãos, dessas pessoas que realmente querem quebrantar os seus corações na sua presença. O Senhor está atrás dessas pessoas, para que Ele possa usar essas pessoas para o avanço do seu reino, para o avanço da sua obra. Irmãos, há tantas pessoas lá fora sem esperança, sem vida, irmãos, há tantas pessoas lá fora querendo tirar suas próprias vidas, por não aguentarem mais o peso, a aflição, o sofrimento. Hoje logo pela manhã eu fui assistir um vídeo de um doutor, colega meu, que está lá no Paraná, e ele relatando o seu sofrimento, ele falou assim, eu estou aqui falando que as pessoas sofrem sim, e que isso não é, meus irmãos, coisas para deixar de lado, não, as pessoas sofrem sim, e ele chorando ali, irmãos, as lágrimas caindo, e ele gravando aquele vídeo ali, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com meu amigo, o que está acontecendo com meu irmão, ele vir a público relatar tudo isso que estava acontecendo com ele, e ele dizia, irmãos, que isso não era coisa passageira, isso não era de ser vergonhice, ou seja, porque muitas pessoas vão dizer, isso aí o cara está enrolando, a pessoa está enrolando. Não, irmãos, as pessoas estão sofrendo hoje, depois da pandemia para cá, irmãos, o índice de depressão aumentou, o índice de dor na alma aumentou, e nós temos a oportunidade de levar esperança na vida dessas pessoas, para que elas não venham desistir, irmãos, da sua própria vida. Essa carta foi endereçada para esse grupo de irmãos que estavam querendo desistir da fé, a voltar às práticas judaicas novamente e largar Jesus de lado. Mas, irmãos, há muitas pessoas que estão querendo desistir da própria vida, irmãos.
E eu e você, nós temos essa palavra de esperança para anunciar Jesus na vida dessas pessoas. E o próprio Jesus disse: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, irmãos. Tomai de vós sobre mim, o meu manto. Ou seja, que se nós realmente formos na presença do Senhor, Ele vai tirar, irmãos, todo esse fardo que está sobre as nossas costas, sobre a sua vida, sobre a vida dessas pessoas, irmãos. É por isso que nós precisamos estar revestido de Deus, fortalecido no Senhor, para podermos avançar cada vez mais, irmãos, anunciando que só Jesus Cristo pode salvar. Só Jesus Cristo pode transformar vidas, só Jesus Cristo pode resgatar a vida dessa pessoa, irmãos, que está no completo buraco, que está no completo do fundo do poço. Só Jesus, irmãos, pode fazer isso. E Jesus vai usar a minha vida, Jesus vai usar a sua vida. Jesus poderia mandar um anjo do céu para fazer isso? Poderia, Ele tem esse poder, mas Jesus, Ele levantou a sua igreja. Jesus levantou um povo escolhido, irmãos. Jesus não nos chamou para ficarmos somente ouvindo uma palavra que massageie o nosso ego, o nosso coração, para que a gente volta para casa. Nossa, muito obrigado pela palavra. E agora, irmãos, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos continuar amando as pessoas, nós vamos continuar liberando compaixão e graça na vida dessas pessoas, nós vamos continuar amando essas pessoas, ou nós vamos fingir que nada está acontecendo ao nosso redor? Nós vamos ignorar tudo isso, irmãos. Porque a minha maior oração, irmãos, é que pessoas chegam aqui nessa comunidade de fé, na nossa igreja, para que aqui no meio da igreja, ou seja, não é estrutura, mas é na vida dos irmãos, nós que somos a igreja, eles possam encontrar um lugar seguro, eles possam encontrar um lugar de recomeçar as suas vidas, eles possam encontrar um lugar onde eles vão ser abraçados, eles vão recomeçar novamente, e eles possam encontrar aqui, irmãos, na vida de cada um de nós, esperança, irmãos, para recomeçar tudo aquilo que na verdade eles já tinham perdido. E o Senhor pode nos usar através dos nossos dons, através do nosso talento. Só o fato, irmãos, de você chegar numa pessoa e dizer: olha, eu estou orando por você, Jesus te ama. Você pode ter certeza, irmãos, que ela vai pegar essa mensagem, ela vai guardar no seu coração e vai ficar ali refletindo: olha, tem pessoas orando por mim, tem pessoas que realmente se importam por mim, porque a sociedade, irmãos, está realmente cansada de um evangelho barato, que muitas vezes as pessoas estão pregando lá fora, um evangelho que não tem sentido, um evangelho que não traz transformação. E Jesus Cristo disse, irmãos, que se na verdade nós estivermos com Ele, nós teríamos sim aflições, nós seríamos afligidos sim, mas Ele garantiria, irmãos, a nossa vitória, Ele garantiria, irmãos, a nossa vida eterna, eternal com Ele. É isso que Jesus Cristo garante. Jesus não prometeu, irmãos, um evangelho barato, aquele evangelho tabajara: venha para mim que os seus problemas acabaram. Não, irmãos, há muitas pessoas que quando aceitam a Jesus, parece que o mundo acabou, parece que se abriu um buraco, ou seja, as forças espirituais da maldade, das trevas, também trabalham para não deixar com que essas pessoas sejam libertadas, sejam livres. Mas nós cremos num Cristo que tem todo o poder, tem toda a autoridade, irmãos, de libertar todos os cativos, todos os oprimidos, todas as pessoas que estão sofrendo, porque foi para isso que Jesus Cristo veio, para proclamar libertação aos cativos, trazer restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar, irmãos, o ano aceitável do Senhor. E essa mesma autoridade o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja. Nós que somos a igreja de Jesus, irmãos. Quem é a igreja de Jesus aqui nessa noite? Nós somos a igreja de Jesus, irmãos. Nós temos essa autoridade de Cristo Jesus para anunciar Jesus, para libertar a vida de pessoas que estão nas trevas, para libertar a vida de pessoas que estão nos vícios, nas prostituições, nas orgias desse mundo, para mostrar para essas pessoas: olha, Jesus se importa com você, Jesus te ama, Jesus não quer ver você nessa situação deplorável. Jesus te ama e Ele se importa com você, e eu também se importo com você.
E é isso que nós como igreja, irmãos, precisamos fazer, não endurecer os nossos corações, mas se tiver alguém com o coração endurecido, irmãos, ore pela vida dessas pessoas, para que Deus possa alcançar também a vida dessas pessoas, para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, porque vidas é o que interessa para Deus, irmãos. Deus não interessa quanto que você tem na sua conta bancária, não, mas Deus te faz prosperar, irmãos, para que você seja realmente um financiador da obra, aquele que abençoa a obra do Senhor, para que a obra avance cada vez mais, para que vidas sejam alcançadas, porque vidas, irmãos, é o que interessa para Deus, sempre será vidas, amém? Quero convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando e declarando em fé que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que as nossas vidas pertencem ao Senhor Jesus, irmãos. Às vezes você chegou aqui triste, decepcionado, às vezes com o coração meio que duro, mas que essa palavra realmente possa fazer sentido na sua vida, no seu coração, para que também você possa de uma forma maravilhosa, poderosa, irmão, ser usado pelo Senhor. Todos nós precisamos entender aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Todos nós precisamos entender o agir de Deus em nossas vidas, irmãos, para que nós possamos abençoar vidas, amar a vida de pessoas, para que essas pessoas realmente se sintam abraçadas e amadas por Cristo Jesus. Da mesma forma que o Senhor nos amou, irmãos, nós precisamos também demonstrar esse mesmo amor na vida de tantas pessoas, e que não fique somente também neste trabalho que nós iremos realizar durante essa semana, no final de semana que vem, mas que todos os dias, irmãos, nós possamos nos levantar e pedir ao Senhor: Senhor, quem que o Senhor quer que eu abençoe hoje? Qual é a vida que o Senhor quer que eu anuncie a Tua palavra? Qual é a vida, Senhor, que o Senhor quer que eu abrace, que eu ore junto, que eu ande junto com essa pessoa, que eu mostre realmente o Seu amor na vida dessa pessoa? Qual é essa pessoa? Comece a orar, irmãos, dessa forma, para que realmente as pessoas comecem a surgir na nossa vida, no nosso caminho, para que a gente possa falar de Cristo Jesus, e que